de Apocalipse, ele relata os fatos do passado, do presente e do futuro de Cristo e sua igreja. Portanto, o livro de Apocalipse, esse livro magnífico, ele é bem menos difícil do que se imagina quando ele é lido à luz da compreensão de que há coisas aqui que já aconteceram, há coisas aqui que estão acontecendo e há coisas que acontecerão. E diante dessa, eu não digo aparente complexidade, mas eu digo complexidade que às vezes nos desafia a estarmos face a face diante desse livro, o que nos leva às vezes muito mais a ir às epístolas paulinas, aos evangelhos, aos salmos. Deus nos dá a oportunidade de hoje de tocar um pouco do futuro da humanidade, escrito nesse livro magnífico. Abra o teu coração. Muitos de nós querem saber como as coisas terminarão. Muitos de nós querem ter a esperança de como as coisas vão terminar. Então hoje é um dia onde a esperança precisa repousar sobre o teu coração, sobre o meu coração. Esse livro é escrito, e a história da igreja chancela isso, pelos discípulos dele mesmo, mas esse livro foi escrito pelo apóstolo João. Esse apóstolo andou com Jesus, assim como os demais 12, os demais 11, e Jesus viveu com João em seu tempo nessa terra, e Jesus continuou dando a João revelação suficiente para que ele escrevesse o Evangelho. As epístolas que você deve ler, que são maravilhosas, esse livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é narrado nesse livro uma visita sobrenatural do Espírito Santo. Você leu isso comigo? Leu que João estava em espírito no dia do Senhor. Isso significa no dia de domingo. João estava no domingo, como nós hoje. João estava no dia de domingo. E nesse dia de domingo, João foi levado em espírito e pelo Espírito Santo a ver todas essas coisas que nós vamos encontrar nesse livro. João, que andou com Jesus Cristo, acaba tendo uma surpresa que muda todo o cenário do que ele esperava. Eu não sei quantos perceberam que leram, mas João vê Jesus. Ora, mas ele já não tinha visto Jesus? Sim, mas ele vê Jesus em toda a sua majestade. Ele vê Jesus e a sua fala, e me acompanhe no capítulo 1, verso 16 e 17, principalmente nesses dois versículos. João vê Jesus e o rosto de Jesus é como o sol em seu esplendor. Talvez nós que temos dificuldade, e muita dificuldade de imaginar em um mundo tão imagético, um mundo onde está o tempo todo jogando imagens para a gente não produz a imaginação adequada. João aqui força a nossa mente aquilo que é dádiva de Deus. Caso você não saiba, a sua imaginação é um presente de Deus. Deus lhe deu a mente para imaginar também. E a palavra de Deus aqui descreve que João, quando olhou a voz que vinha de trás dele, ele viu um rosto que brilhava como o sol em toda a sua força. João cai. Incrivelmente, o que você encontra como uma palavra de Jesus mostra a condição de João. Jesus não diria o que você lê no verso 17 se João não estivesse naquela condição. Jesus diz: não tenha medo. O Jesus que João serviu até a idade avançada, o Jesus que ele falava para as pessoas, o Jesus que o trouxe até aquela prisão, porque você também leu comigo que o testemunho de Jesus levou João até a prisão em Patmos, uma ilha do mar Egeu. E esse João, que já sabia tanto de Jesus, que pregava tanto Jesus, que anunciava que Jesus iria voltar, e que sabia que um dia ia se encontrar com Jesus, não suporta a visão aterradora da majestade de Jesus. Em termos do que veremos,
Não importa o quanto você pregou Jesus a vida inteira, não importa em quantos cultos a Jesus você esteve, não importa quanta literatura você leu a respeito das belezas e das majestades do Altíssimo, quando eu e você vemos Jesus, isso ultrapassa todas as expectativas humanas. João estava atemorizado, apavorado, com uma visão gloriosa. Ora, mas João, Tiago e Pedro não haviam visto Jesus no Monte da Transfiguração? Sim, mas era maior. O Monte da Transfiguração faz Pedro ficar balançado. Fazemos tendas para ti, para Elias, para Moisés, é isso que é dito no Evangelho. Aqui não há palavra. Há um homem prostrado diante da majestade, das maiores e maiores e maiores majestades que você pode imaginar de Jesus. Ela extravasa, ela excede sua capacidade de expectativa. João era um homem de Deus. Existem homens e mulheres de Deus aqui hoje, mas esses homens e mulheres de Deus ficarão estarrecidos ao ver a beleza e a glória terrível de Jesus. Não importa o quanto você se prepare, quer seja para vê-lo no julgamento para a morte, ou no tribunal onde os santos também julgarão os anjos, não importa, a visão será estonteante. Nada do que você e eu vimos se compara à beleza. Essa visão terrível é uma visão que nós precisamos ter em mente. E por que eu estou falando isso? Conseguimos cantar insanidades. Cantamos até para que a glória de Deus desça nesse lugar. Se a glória de Deus descer aqui, ninguém aguenta cultuar, ninguém aguenta nem olhar, ninguém vai ficar de pé, vai todo mundo fugir. Somos pecadores. Se a majestade e a beleza do Deus vivo vierem sobre esse lugar, é um monte de gente se jogando embaixo de cadeira, tateando, são Saulos de Tarso lançados ao chão, são Joões que amavam Jesus. Por isso a presença possível e permissível de Deus através do seu Espírito aqui hoje está nesse lugar, para que você possa ouvir sem fugir, que o seu pecado gritaria contra ele, se esconderia dele. João viu algo que já julgava conhecer. João viu algo ao qual estava se preparando para ver. Imagine como ficarão aqueles que nem sequer cogitam a ideia da existência desse Deus, Jesus Cristo. Imagine isso. Portanto, João não é poupado de uma visão terrível, e por mais grandiosa e poderosa que seja a tua e a minha expectativa quanto a encontrarmos com Jesus, ela será maior e mais terrível, mais vislumbrante, de tal forma que devemos essa noite reverentemente estar diante de onde nós estamos, que é diante da palavra, e com temor e tremor nos aproximarmos de Deus e pedirmos que Ele fale aos nossos corações, e que Ele fale antes que tenhamos o dia derradeiro, onde não haverão mais perguntas, a não ser um livro aberto, um julgamento iminente. Hoje você está aqui com a presença suportável de Deus, aquilo que a raça humana consegue suportar, e ainda assim, preste atenção, ainda assim, essa presença suportável de Deus, que dá a possibilidade de falarmos sobre Ele sem sermos consumidos, ainda assim, essa presença de Deus, ela é tão maravilhosa, que nesse momento, Deus está pesando nossos corações, nossas motivações,
E não há pecado que se esconda do Deus vivo. Não há pessoa que entrou essa noite aqui com a mente assim: isso ninguém vai saber. Já sabem. O juiz do universo já sabe. Não há nada que você tenha trazido diante de Deus essa noite que seja meio visto, meio colocado. Deus vê cada um de nós e nossos corações estão completamente despidos diante da presença dele. Eu clamo essa noite e apelo logo de início para que tu não pense que só pelo fato de que a glória majestosa, total e completa da revelação de Jesus Cristo não vir sobre esse lugar e te lançar ao chão comigo, de que Deus todo está aqui no Espírito Santo, prescrutando os corações, examinando nossa maldade e as possíveis inclinações que achamos que temos voltadas para Ele, mas que muitas vezes são interesse. João só consegue levantar quando Jesus põe a mão nele. Então ele levanta. No verso 17 vai dizer: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Glórias a Deus. Eu tenho as chaves da morte, do inferno. Escreva, pois, as coisas que você vive, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessa. João é intimado, ordenado, não é uma escolha aqui. Quando Deus chama, não é uma escolha. Ele fala: anota tudo que você está vendo, escreve tudo que você está vendo. E nesse momento, daí em diante, você vai encontrar uma série de narrativas sobre a história da própria igreja, sua relação com Cristo. Mas existe uma frase que acontece várias vezes, capítulo 2, 2 vezes, capítulo 3, capítulo 4, e ela segue pelo meio de Apocalipse, e essa fala que Jesus também diz nos evangelhos, é uma fala que significa muito para nós hoje. E você que é cristão já deve ter ouvido essa fala, mas se você não é cristão, nunca ouviu essa fala, ela se repete no livro de Apocalipse, ela diz assim, você sabe qual é? Vai no verso 2, capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa frase vai se repetir. O Espírito já está dizendo às igrejas. Ele já lhe disse hoje sobre a majestade de Jesus Cristo. E isso continua acontecendo. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Isso é sinal de não apenas ouvir como capacidade auditiva, mas ouvir como quem teme e treme diante da palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer à igreja hoje. Quem tem ouvidos, ouça. E diante disso, diante desse cenário aterrador, você vai ver o cenário espiritual das 7 igrejas da Ásia, a maioria delas destruída, se permitindo pecar ou permitindo que outros pequem. Você vai ver o nascimento de Jesus, a perseguição ao nascimento de Jesus. Você vai ver a igreja sendo perseguida em Apocalipse. Você vai ver a ascensão e a queda da Babilônia, a marca da besta, o anticristo. Tudo isso é narrado. Tudo isso é colocado em perspectivas, a perspectiva de João, olhando a fala de Jesus, a fala apontada para a terra. Você vai ver no capítulo 20 o julgamento final da raça, onde homens e mulheres, pequenos e grandes, ou seja, aqueles que são e que não são nessa terra, marchando sem escolha para o tribunal de Deus, onde fogem terra e céus, fugindo, e a raça humana, um por um, marchando, indo na presença de Deus. Estou lhe falando do futuro, estou lhe falando do nosso futuro. E esse vislumbre se conclui no capítulo 21 e 22, que é para onde nós vamos agora. Esse vislumbre
essa beleza, essa grandeza, essas cenas terríveis encontram um desfecho glorioso. O céu de Deus. O céu de Deus. Não o céu que imaginamos, o céu de Deus, o céu real. E no capítulo 22, existe algo que já precisa chamar a tua atenção, já precisa te puxar para um canto e te arguir. Capítulo 22, verso 8, após todas as revelações que João recebe, o capítulo 22, o verso 8, acontece algo incrível. Perceba, João, olha o que diz ele: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Preste atenção agora. E depois de ter ouvido e visto, prostei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. A incapacidade humana, a confusão humana, depois de João ter visto tudo aquilo, todas as belezas, Jesus marchando com suas miríades de anjos, passando a fio de espada, pisando o cálice da ira. Ele viu Jesus, ele sabia que era Jesus, gloriosamente revelado. Ele viu toda aquela grandeza, ele já estava ali vendo, já tinha visto a cidade celestial, e ele cai, olha, preste atenção, ele cai diante de um anjo e começa a adorar o anjo. A incapacidade humana diante da mais perfeita revelação de adorar a Deus. O ser humano é incapaz de adorar a Deus até quando está diante dele. A raça humana pecadora, João pecador, a raça humana não consegue ser completa até na adoração diante da própria revelação final. O que nós estamos falando aqui é muito evidente. Eu e você, preste atenção, somos tão miseráveis e perdidos, desorientados, incapazes de levantar a mão para Deus se Deus não levantar a nossa mão, que diante de tudo aquilo, João, que já havia se prostrado diante de Jesus no primeiro capítulo que você leu, agora adora o anjo, adora e olha para o anjo e começa a render a adoração ao anjo. Ele não consegue lidar com aquilo. Gostaria de dizer que hoje aqui você que tem plena comunhão com o Espírito Santo, você que tem Jesus Cristo, você e eu somos tão corrompidos que somos incapazes de adorar a Deus sem correção. Não conseguimos adorar a Deus, nem que Ele apareça todo diante de você. Se Deus não te botar para adorar, até Deus pode não ser adorado diante da presença dele. Jesus Cristo, Deus encarnado, morto, crucificado, e distante da aceitação humana, Jesus Cristo, Deus, foi morto. Se você não tiver Jesus hoje, você não consegue adorar a Deus. E se Deus não te colocar para adorar Ele, você também não consegue adorar a Deus. E diante dessa revelação terrível, o anjo grita aos ouvidos de João. Olha lá o verso 9. Não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Olha o que o anjo exclama: adore a Deus. Eu não sei se você leu com toda a percepção, mas olha o que o verso 7 está falando. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Lê o verso 9. Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Isso acabou de ser dito. Algumas palavras antes, a mesma coisa ali havia sido dito. A raça humana
ela tem uma amnésia declarada ante Deus. Deus pode falar várias vezes a mesma coisa, que várias vezes a mesma coisa a gente esquece. Talvez você fale assim, não, mas não é tanto assim. Perceba, por favor, que toda a narrativa se repete várias vezes. Observe, por favor, o verso 7 mais uma vez. Eis que venho sem demora. Verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa. Vai se repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. E por que Deus repete tanto? Porque nós esquecemos a cada instante. É capaz desse sermão ser pregado, o sermão vai ser uma bênção, aí você fala, glória a Deus, eu quero ser de Jesus, passa 10 minutos, você esqueceu. Passa 1 hora, você esqueceu, chega em casa, está ligando a televisão, é capaz de, com muita sorte, durar até amanhã. Algumas pessoas perguntam, por que você tem que ir muito a culto? Por que você tem que falar de Jesus o tempo todo com as pessoas? Simples, nós temos tanto pecado dentro de nós que esquecemos de Jesus a todo instante. João tinha visto aquela beleza revelada e ele adora o anjo. E o anjo fala, você acabou de ouvir isso, guarda o que você está falando. Incrivelmente, nós sofremos uma amnésia. Ou melhor, somos maus. E nosso pecado grita dentro de nós para esquecermos Deus a cada instante. Você e eu esquecemos de Jesus a cada instante. Se você falar de Jesus a cada 1 hora, em 30 minutos eu te garanto que você consegue esquecer dele. Mas isso quer dizer o quê? Dizer uma coisa: só podemos ser salvos se Jesus nos salvar e nos permanecer salvos até o final. Deus aplique em nós a sua perseverança e aí a gente continua. Ninguém quer Deus, ninguém consegue ficar com Deus, nos esquecemos de Deus a cada instante. Se Deus não for conosco em nossa salvação e até o fim, a cada instante, largamos de Jesus na descida do prédio ou antes. Não creia que tu é forte o suficiente para ter Deus. Não creia que você está aqui hoje e se tu é salvo, você continua salvo porque você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, você ora muito, você tem um fogo espiritual. É tudo mentira da tua cabeça. Se Deus não lhe desse fogo, se Deus não permanecer na tua vida, se Deus não permanecer em você a cada instante, você esquece de Jesus. Eu esqueço, somos maus. Viramos as costas, já estamos adorando um anjo, família, casamento, até a igreja a gente é capaz de adorar. A gente é capaz de adorar coisas que Deus não deu, porque somos maus. Não se engane, o livro de Apocalipse, esse final, traduz em uma realidade humana. O ser humano se esquece de Deus, ninguém quer Deus, e o anjo exclama algo que é o núcleo da nossa relação com Deus: adoração. Adore a Deus. O anjo aponta, olha, eu também adoro a Deus. Eu também adoro a Deus. Os profetas adoravam a Deus, seus irmãos adoram a Deus, não faça isso. Essa é a tradução humana de realidade caída. Adoramos qualquer coisa que Deus fez. E a realidade é Deus sempre nos apontando para adorar a Ele. Então, o único modo de adorarmos a Deus é Deus nos apontando para Ele. A condição que nós estamos olhando aqui, ela é tão urgente, tão gritante, que talvez, mesmo lendo, nós não venhamos a perceber que o verso 7, a qual você pode visitar mais uma vez, o verso 7 diz: eis que venho sem demora. Verso 10: não cedes as palavras da profecia desse livro, porque o que é? Diz aí, o tempo está próximo. Verso 12: eis que venho sem demora e comigo está a recompensa. É Jesus falando, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Verso 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. 4 vezes, não passaram palavras. 4 vezes: eu venho sem demora, eu venho sem demora. Mas por quê? Por que ele está exclamando que vem sem demora? Porque quando nós viramos, já adoramos outra coisa. O tempo todo
cochilamos diante da iminente volta de Jesus. O espírito dessa profecia, se assim podemos dizer, é de que os que esperam veem que o tempo corre depressa. Aqueles que realmente esperam por Jesus Cristo sentem-se como se o tempo estivesse correndo, como se as coisas estivessem se apressando demais. Já os que cochilam, se distraem, ficarão de fora. Esse é um trecho no livro de Gênesis fantástico, que fala sobre a mulher de Ló. Esse trecho, comumente traduzido de que ela olhou para trás, no hebraico ela ficou para trás. Ela se voltou para aquilo que era Sodoma e Gomorra, em sua realidade interessante de se viver terrenamente, e ficou para trás. Existem pessoas aqui que estão ficando para trás. Existem pessoas aqui que estão indo para o inferno. E o mais grave dessa realidade, e a gente vai discutir isso ainda hoje, é que por mais que nós estejamos aqui gritando, que o pregador exclame, creia no Senhor Jesus e será salvo, creia, olha, Ele está voltando, a nossa condição humana não tem medo. Como dissemos, somos anti-Deus, contra Ele. E essa situação mostra a urgência que domina a volta de Cristo. Eu pergunto, quando você pensa em Jesus voltar, pergunto para que você faça um autoexame, quando você pensa sobre a volta de Jesus, o que te faz suspirar é a luta que tu tem, ou a beleza e o relacionamento com Ele que espera? O que te faz suspirar pela volta de Jesus é aquela frase clássica, estou doido que isso tudo acabe, não aguento mais as coisas que me apertam, me oprimem, tomara que Jesus volte, o mundo é um caos. É por isso que você está dizendo que Ele deve voltar? Isso não deve ser o domínio do nosso anseio por Jesus. O domínio deve ser mais de Jesus, mais da sua beleza, mais de se relacionar com Ele. A majestade de Jesus e a beleza e a grandeza de Jesus devem dominar o nosso suspiro pelo retorno de Jesus Cristo. E esse é um desafio para a igreja. O mundo está difícil? Sim. Já naquela época era dito que jazia no maligno, mundo mau, perverso. Mas esse não é o principal motivo para que ansiemos pela volta de Jesus. Desejamos que Ele volte por Ele. Queremos que Ele volte para termos Ele, para andarmos com Ele, para vermos sua face. Essa é a realidade. O capítulo 22 traz também aspectos que não são aspectos que gostamos de tocar, mas que certamente o Espírito Santo deseja que nós possamos perceber. O verso 14. O verso 14, em conjunto com o verso 10, vai falar de pessoas que devem herdar a salvação e pessoas que não. Eu começo do verso 10. Não segue as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Olha o verso 11. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Verso 14 continua. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A realidade que se opõe à maior parte dos nossos pensamentos é que pessoas ficarão de fora e de que o curso da maldade segue. Os maus ou os impenitentes, todos somos maus, mas aqueles que são injustos e permanecem na sua injustiça seguirão seu curso, não vão parar de fazer injustiça. E esse trecho que remonta ao profeta Daniel também em sua fala final sobre o fim dos tempos, nos traz uma consequência que queremos abafar: pessoas ficam de fora. Primeiramente, tentar entender quem fica de dentro. O verso 14 diz que aqueles que lavam as suas vestes,
lavam essas vestes e permanecem diante do Senhor. O livro de Apocalipse também vai falar que eles lavam suas vestes no sangue de Jesus. O que quer dizer? Quando lemos que os justos continuam praticando justiça e os injustos continuam praticando injustiça, podemos ter uma ideia, e uma ideia falha, de que somos salvos por obras, ou por coisas que fazemos. Mas não, somos salvos por admitir que somos sujos. Lavar as vestes, dentre suas significações, tem na maior delas lavar as vestes no sangue puro de Jesus Cristo. Ninguém que se considera bom vai para o céu. Ninguém que se considera justo vai ao céu e permanece diante do Senhor para todo sempre. Isso é muito simples. A nossa natureza, a nossa raça humana impenitente acumula sobre si mesmo méritos. E o que seriam méritos? Seriam coisas que a gente faz e acredita que de fato está fazendo e é bom por isso. Então eu dou coisas para as pessoas, eu apresento pessoas ao meu trabalho, elas são admitidas, eu indico pessoas para concurso, sabe? Eu estou muito feliz porque eu sou uma pessoa muito boa, faço mal a ninguém, tem que ver minhas contas, estão tudo pagas. Quando sobra um pouquinho de comida lá em casa, quando sobra um arroz, um feijão, eu levo para as famílias que estão precisando, eu dou agasalhos, e aí a gente começa a acumular. Criei meus filhos em honra, olha, trabalhei, você tem que ver, não faltou nada. Eu não ganhei nada com isso, mas os meus filhos, ó, tudo criado, um é médico, um é advogado, um é não sei o quê. E sabe o que a gente faz com isso? A gente coloca na gente e fala, sou. Também tem outro, né? Eu fui à igreja desde os 2 anos, desde 1 ano de idade eu estou lá, escola dominical, EBF, eu fiz parte de tudo, sabe? Tudo que você imagina eu participei, ministério disso, ministério daquilo, ministério de missões, senhoras, eu tenho 80 anos de idade e eu já fiz de tudo na igreja. Mas a senhora mente, mas o senhor fofoca, é um homem vil. Agora você vai falar, diante de tudo que eu te falei que eu fiz na igreja, você vai dizer que eu não tenho condições de... Aí, meu filho, não tenho. Diante de tudo que você já fez na igreja, e diante de todo o esforço que você fez para criar seus filhos, e diante de todas as comparações que você faz com o pessoal da cadeia, da penitenciária, ou seja lá de onde você costuma comparar, você não tem um pingo de méritos de subir ao céu. Porque eu e você somos rebeldes ao Deus Criador. A nossa maldade sobe até os céus. E a ira de Deus se revela contra a raça humana. Todos nós temos parte na morte de Jesus Cristo. Eu e você estamos no banco dos réus. Não há nada que você traga que possa acrescentar nada a Deus. Portanto, pensar em ser bom essa noite é caminhar para o juízo, é caminhar para o inferno. E quem não teme e treme diante dessa circunstância, sim, quem não teme diante de um Deus poderoso e santo, quem não teme, deveria essa noite se preocupar muito. Estava falando com uma irmã anteontem, sobre muitas vezes quando paro e olho para mim mesmo, e vejo-me sem condições de ir ao céu. E eu não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação declarada de não prestar. E se não fosse o Espírito Santo te resgatar naquele momento, te levantar e falar assim, você não foi salvo por obras. Você foi salvo pelos méritos de Jesus. Se não fosse o Espírito Santo iluminar a obra de Jesus no coração do salvo, qualquer salvo tem a plena certeza de que merecia o inferno, merecia o julgamento final no banco dos réus. Qualquer salvo tem a consciência de que o céu não é merecido. Sua tranquilidade aparente diante do juízo do universo me apavora e deveria te apavorar também. Portanto, quem fica de fora? O verso 15, ele finaliza com algo assustador. Depois que ele fala de cães, pessoas que vivem vida imoral, devassa,
feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e você está fazendo assim, ó. Ali, eu tenho outro ali um assassino, ali um idólatra, lá. Está adorando Maria, está adorando não sei o quê, e de repente vem uma frase que derruba todo mundo aqui, e derruba porque as outras já foram eliminadas pelo nosso falso pietismo, e todo aquele que ama e pratica mentira, aí pega, derruba. E aí você pensa nas suas mentiras. Se tem um pecado difícil de alguém confessar, que é mentira, que tem medo de perder o crédito, a moral. Mas essa noite você está diante de um Deus que sabe que tu é mentiroso e que eu também sou. Ou nos entregamos ao Senhor desesperadamente, como quem se joga ao chão e diz: eu sou um mentiroso do texto de João, salva-me, salva-me, salva-me. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando contigo, que cada vez que prego me sinto menos digno de pregar. Estou com medo, estou com medo. Diante de Deus nós estamos. Eu peço que a igreja tenha certo grau de percepção de que você não está falando comigo, mas com a palavra. Para onde vão os que não entram? Para onde vão? Marcos diz que o lugar para onde vão é um lugar de tormentos, onde o bicho podre da carne podre come carne podre sem morrer, o bicho não morre, o verme não morre. A síntese das realidades infernais que os evangelhos trazem é privação, banimento e trevas sobre trevas. Os horrores do inferno, quando descritos, nos fazem pensar em toda a imagem de Deus arrancada de nós, tudo que ainda lembrava-o. Nós somos lançados num lago de fogo e enxofre, e dor e condenação. Somos lançados a toda a contra-humanidade. C.S. Lewis vai falar o seguinte sobre o inferno num trecho bem grande. Ele vai dizer assim: se no céu seremos totalmente humanos como jamais fomos, no inferno seremos totalmente inumanos e distantes da imagem do Criador. Toda a justiça de Deus esmagando cada minuto de existência do inferno é pior do que qualquer dor que eu e você já sofremos. Esse lugar não é um lugar paralelo ao céu, de onde ouvimos os choros. É a dimensão da dor e um lugar concreto e real, onde Deus escolheu punir todo aquele que não recebe Jesus como Senhor e Salvador. O inferno é inferno, não do ponto de vista das coisas boas da terra. Eu gostaria que você pensasse em coisas boas, coisas gostosas, tardes de inverno com um copo de café. Eu gostaria que você pensasse em filhos sorrindo. Eu gostaria que você pensasse na alegria do parque. O céu é muito melhor que qualquer minuto maravilhoso. E o inferno é a medida oposta de toda a bondade, de todo o prazer e alegria do Senhor. Não medimos o céu pelas nossas alegrias e nem o inferno pelas nossas dores. Eles estão em pontos opostos de
diante do qual só vemos sombras da beleza e tormento eterno. O inferno, preste atenção agora, é um estado de punição eterna e destrutiva, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. A certeza do inferno para todos os que o escolhem através da rejeição de Jesus Cristo e de sua oferta de vida eterna. Quem vai para o inferno rejeitou Jesus deliberadamente. Quem vai para o inferno disse: eu não quero você, eu não desejo o seu céu, eu não desejo a sua presença, nem aqui nem em nenhum lugar. E muitas dessas pessoas que não desejam a presença de Jesus podem estar aqui hoje, e talvez estejam, e talvez estejamos com pessoas daqui das quais jamais veremos na eternidade, porque elas um dia acharam que estavam salvas por seus méritos, ou por virem à igreja, e ficavam irritadas quando alguém questionava a sua salvação. Questionar a salvação de alguém é dar a chance de rever algo que pode estar completamente errado. Em nome de Jesus, você não merece o céu. Portanto, assuma humildemente a posição de quem, vivendo uma vida dúbia e estranha, pode sim ser questionado se está indo para lá ou não. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja falando com você. E a justiça do inferno, como uma aflição, é a aflição justa da humanidade, causada por Deus, devido às nossas obras malignas, cruéis. A raça humana merece o inferno. Somos maus. E diante desse cenário, onde só está indo para o céu aqueles que são maus confessos, presta atenção, maus confessos, aqueles que duvidam de sua própria bondade, aqueles que duvidam que sejam de fato pessoas dignas, e que ao duvidarem apresentam suas pseudo-dignidades, pseudo-acertos diante de Jesus e dizem: Senhor, eis aqui aquilo que eu sou, fala comigo, se eu estiver indo para o inferno, salva-me. Clame por Jesus essa noite. Clame por Jesus Cristo. Eu apelo como o Spurgeon apelava, apelo com um coração. Não vá para o inferno. Clame por Jesus essa noite. Clame por Jesus. Você tem dúvida de perguntar a Ele? Clame por Jesus. Clame por Jesus Cristo aí onde você está. Não perca esse momento do sermão achando que é só mais um apelo. Clame por Jesus. Clame, comece a clamar pelo Espírito Santo, para que Ele faça uma obra na sua vida. Clame por Jesus Cristo. Não assegure de si mesmo méritos. Se há alguma sombra de dúvida, em algum momento de que você é salvo, clame por Jesus. Se você for salvo, o Espírito Santo vai vir com bálsamo, vai vir com graça, Ele vai vir te revestindo de paz, vai dizer assim: você não merece, mas tu és salvo. O Filho de Deus ama você. Mas se você não é salvo, está aterrorizado nesse momento, há uma chance. Há uma chance essa noite de que você esteja duvidando e com temor e tremor esteja perguntando: Senhor, nunca questionei a mim mesmo, salva-me, salva-me. Talvez a sua fraqueza espiritual não seja fraqueza espiritual, seja a ausência de salvação, a qual você chama de esfriamento, a qual você chama de leve distância. Não, mas eu tenho temor. João tinha temor e caiu aos pés do santo. João era salvo e não aguentou. Se você hoje está diante do Deus vivo, salvo ou não, clame a Ele.
Verso 16. Verso 16 traz, sabe, aquelas coisas, sabe, que me enchem a alegria de pensar em Jesus. Sabe, quando eu penso em Jesus, eu penso, eu não merecia, mas eu penso em frases como essa, que ele vive deixando passar em um gesto tenro e gentil e amoroso e misericordioso. Está dito assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha que magnífico agora, o Espírito Santo leva a igreja a dizer o quê? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: vem. Para você que não tem Jesus, existe uma frase aqui: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Existe uma porta aberta hoje. Seu nome é Jesus Cristo. Entre por ela e ache descanso. Entre por ela e ache paz. Entre por essa porta chamada Jesus e deixe seus pecados lá de fora. Deixe sua tentativa de ser bom. Deixe a ideia de que te disseram que você é salvo, mesmo vivendo essa vida totalmente afastado de Deus. Entre por essa porta. Você vai achar descanso para sua alma, Senhor. Descanso para sua alma. Quero orar por você. Meu clamor vai ser: Senhor, não deixa essa pessoa de fora. Converte o coração dessa pessoa. Traz arrependimento a ela. Traz arrependimento a ela. Meu clamor essa noite é que o Senhor Jesus faça uma grande obra. Uma obra que te faça temer e tremer diante dele. Entregue-se a Jesus nesse momento. Pai, em nome de